Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sou o professor Eric Salmeirão, eu sou professor de legislação para concursos públicos e eu faço isso há mais de 10 anos. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês em um vídeo algumas técnicas que você pode utilizar para estudar a lei seca de maneira mais assertiva, de uma maneira mais produtiva e, obviamente, de uma maneira mais eficaz que te faça lembrar daqueles artigos e do conteúdo desses artigos melhor na hora da prova. Então, a gente vai fazer a mesma dinâmica de sempre. Eu vou te apresentar algumas informações, uma apresentação aqui de slides, e depois eu vou te mostrar na prática como que você pode fazer uma marcação aí no seu Vademecum, na sua legislação. Eu tenho aqui, por exemplo, um modelo aqui de Vademecum, que é o caderno de estudos da editora Juspodium, né? Se você até usa esse caderno, depois deixa os comentários aqui. Eu acho que é um dos melhores materiais que hoje nós temos no mercado, tá? E falo isso de coração, não tenho nenhum tipo de parceria com a editora Juspodium, mas eu utilizo os materiais da editora há mais de 10 anos. Foi a editora onde eu peguei todos os livros que eu utilizei na minha preparação para a OAB, enfim, todos os estudos que eu faço, a produção dos meus materiais para os meus grupos de estudos, para os meus alunos, é toda feita com, na sua maioria pelo menos, com os livros da editora Juspodium. Eu recomendo de coração essa editora, tá? Então você tem um Vademecum como esse aqui, que ele vai ter todas essas disposições aqui, por exemplo, né? E ele é bacana porque ele vem com aspiral, né? A dobradiça dele é de aspiral e fica melhor até para manusear. Então, se você puder dar uma olhadinha aqui, ó, você vai ver que ele já vem com bastante espaço aqui. Esse aqui é a parte da Constituição e toda ela é nesse padrão, né? Toda obra vem nesse padrão aqui, fica melhor você grifar. Eu acho também interessante porque ele vem com uma disposição maior e fica mais fácil de você conseguir grifar, né? Não fica apertadinho como eram os vademecums da minha época de faculdade, enfim, de estudos, que era aqueles vademecum tradicional com pouco espaço, né, para anotação e que se você passasse o marca-texto, as folhas já ficavam bem marcadas na outra parte, né? Deixa eu até pegar aqui as canetinhas coloridas que daqui a pouquinho a gente vai ocupar elas, vou mostrar para vocês também os post-its aqui que eu vou recomendar para vocês. Tá bom? Então, se esse tópico fizer sentido para vocês depois, já aproveita e se inscreve no canal e deixa sugestões aí de vídeos, deixa para mim sugestões de assuntos que você gostaria de ver aqui no canal relacionado à preparação, à gestão de tempo, foco, disciplina, que são sempre temas aqui que eu gosto de trabalhar bastante, além, é claro, de aulas aqui, né? Se você precisa de alguma aula específica, comenta aqui no nosso vídeo, tá bom? E obviamente também se inscreve no canal que vai ajudar bastante a fortalecer o trabalho, tá bom? E eu também tenho, como você tá vendo ali o nosso logo, né? Grupo de Estudos Elite, que é o meu maior programa de preparação para concursos públicos. Aí depois, se você me permitir, no final eu vou apresentar para vocês, vou falar um pouquinho sobre como funciona. Se você tiver interesse em se preparar comigo, você pode depois assistir. Eu vou deixar como entrar em contato também na descrição do vídeo. Bora lá, bora para a aula então. Deixa eu compartilhar com vocês aqui os slides. Aí, ó, uma aula especial então, que é como estudar a lei seca, né? Deixa eu passar para o primeiro slide aqui e mostrar para vocês o seguinte. Além de se você se dedicar, né, à leitura de materiais teóricos, PDFs, assistir videoaulas, muitos concurseiros acabam percebendo que no ato de estudar eles vão ter que se deparar e vão ter que encarar a leitura do texto seco da lei. E é uma leitura, vamos ser bem verdadeiros aqui, ser bem transparentes, chatinha, enjoada. Ler a lei não é uma coisa prazerosa. Ler e estudar por si só, a gente sendo muito honesto, não é a atividade mais gostosa, mais prazerosa que tem, mas ela acaba depois, com o passar do tempo, virando um hábito. E você talvez até não goste, mas você, como adulto que é, como
pessoa que deseja mudar de vida por meio da aprovação num concurso público, numa prova, enfim, você vai precisar fazer aquilo que tem que ser feito. Então, com o passar do tempo, você vai se acostumando, né? Aquele desconforto da leitura. Eu sempre gosto de brincar que é o mesmo desconforto que tu sente nas primeiras aulas da academia, né? Nos teus primeiros treinos que tu faz na academia. É bem desconfortável, você não quer mais continuar e aí com a força do hábito aquilo vai se tornando parte da tua vida, tá? Então deixa eu mostrar para vocês aqui o que seria estudar a lei seca. De uma maneira bem resumida, ler a lei seca é ler os dispositivos legais exatamente como eles foram publicados e estão disponíveis para qualquer pessoa. Por isso que a gente fala no juridiquês lei seca. Muitos alunos, até quando a gente fala lei seca e que não são ainda dos concursos, acabam estranhando esse termo e perguntando, né? Nossa, prof, o que é a lei seca? Onde que eu encontro essa tal da lei seca? Na verdade, é a Constituição Federal, é o Código Civil, é o Código Penal, é o Processo Civil, Processo Penal, exatamente como ele foi publicado pelo Poder Legislativo, sem nenhum comentário, sem nenhum tipo de adição, sem nenhuma anotação, ok? Eu sei que existem obras, inclusive da editora Juspodium tem também, tá? E de outras editoras, que comentam a legislação, mas a ideia aqui é você ter aquele seu momento de lei seca, ok? Então, diferente, por exemplo, de tu assistir uma aula, um conteúdo complementar hoje em PDF, a lei seca tu vai estar diante do texto integral sem qualquer interpretação, então é anotação. E aí surge então a leitura do texto seco, tá? Professor, em quais concursos eu preciso estudar a lei seca? A primeira ideia que tu precisa colocar aí é que quando a gente fala em estudar a lei seca é com a carreira jurídica. Mas carreira jurídica já há muito tempo, só a lei seca não é suficiente. Por quê? Porque carreiras jurídicas, né, concursos específicos de carreiras jurídicas, vão cobrar o aprofundamento do conteúdo. Então, a galera que já vem para carreiras jurídicas, que já está se preparando, que já sabe como funciona, entende que estudar a lei seca é obrigatório e é só a pontinha do iceberg, porque vai ter que nadar em águas mais profundas e vai ter que se aventurar em águas mais perigosas. Agora, quem está iniciando e vai eventualmente começar no mundo dos concursos, num concurso de prefeitura, num concurso de nível médio, seja estadual, municipal, de repente até federal, vai se deparar com questões mais simples e com bancas que são conhecidas por cobrar o copia e cola da lei. Quando eu falo copia e cola, eu digo que a banca ela vai na lei, ela escolhe artigos, ela pega esses artigos e simplesmente, numa releitura, transforma eles em uma questão. E aí, com o conhecimento que você tem da lei, você vai conseguir acertar essas questões. Então, as leis elas podem ser muito amplas, Constituição, Código Civil, Penal, leis especiais, enfim, dependendo do concurso que você for fazer, tá? Aí com isso surge uma outra questão aí que você pode estar se perguntando. Como eu tenho que estudar a lei seca? Será que basta estudar as leis pelos materiais teóricos? Esses materiais de base aqui de estudo para concurso, com os quais você eventualmente pode estar estudando, eles eventualmente vão citar artigos e os principais pontos cobrados. É uma característica, inclusive no grupo de estudos Elite, quando eu preciso sair da teoria e ficar mais fixado na lei seca, eu apresento a lei para o meu aluno, comento essa lei, esquematizo, organizo exatamente como eu vou te mostrar no final desse vídeo. Vou te dar uma ideia de como eu faço, vou te apresentar algumas sugestões. Só que apenas a lei seca não é hoje suficiente. Como eu disse, a depender do nível do concurso que você for fazer, da carreira que você for fazer, não é mais o suficiente. Eu estou com uma turma agora, por exemplo, de alunos de prefeituras.
E concursos de prefeituras é muito comum pegar uma lei orgânica e um estatuto do servidor do município e fazer questões diretas, lei seca, com base nessas legislações. Eu também tenho turma, por exemplo, para a Polícia Federal, para o INSS, para polícias militares. E esses concursos já mergulham mais fundo. Você precisa, além da lei seca, avançar também no material teórico, avançar na jurisprudência, avançar na doutrina, tá? Inclusive, estudar como doutrina também seria um tema bacana de vídeo, né? Se te interessar, deixa aí nos comentários. Joia? Professor, dicas para eu estudar lei seca. Tem? Eu vou te passar algumas dicas aqui. Ó. A primeira delas é você associar a lei seca ao estudo teórico. Então, isso aqui é o básico, tá? Então, se tu já está estudando por um material, por uma apostila, ou está assistindo videoaulas, é muito bacana você fazer isso aqui, ó. Aqui que está o ouro. Se liga só, aqui está o ouro. Quando tu estiver estudando teu PDF, assistindo uma videoaula, de repente você pode assistir as minhas videoaulas e os meus PDFs aí se você entrar no grupo de estudos. Eu gosto de orientar os alunos a fazer o seguinte. Quando eu mencionar um artigo, e aqui eu peguei pura e simplesmente como exemplo a lei de improbidade, e a gente mencionar o artigo 9, 10 e 11, artigo 9, 10 e 11, você pode parar e você pode ler esse artigo seco antes de continuar com o estudo teórico, antes de seguir no seu estudo teórico. Então eu sempre gosto de recomendar que você tenha o seu VAD, para os íntimos, né, o Vademecum, você tenha ele do seu lado, mesmo nos momentos em que tu estejas estudando a doutrina, mesmo que tu esteja estudando ali o teu material teórico do PDF ou assistindo uma videoaula. É muito importante no estudo da legislação que tu tenha o teu material Vademecum do teu lado. Ok? E caso nessa primeira leitura tu localize algumas dúvidas, é interessante sempre marcar para buscar depois no material teórico, para buscar na videoaula, ou até se o curso que tu faz oferece suporte, é interessante você fazer isso. Dessa maneira tu consegue contextualizar e aplicar uma das técnicas de estudos mais eficazes que eu acho, que é a associação, a técnica de estudos da associação. É você pegar e imediatamente associar a outra coisa aquele ponto, aquele tópico que tu acabou de estudar. Bacana? Também eu preciso que você se acostume a fazer anotações e marcações, já é uma dica aqui, ó. E nada melhor do que para fazer marcações, para fazer anotações, é você ter os post-its. Você pode ter os post-its, tá? Os post-its, e você pode usá-los para fazer as marcações. Então eu recomendo que você tenha, por exemplo, aqui, ó, esses post-its aqui. Esses aqui são coloridos, você encontra em várias papelarias, o meu inclusive já está acabando, eu uso bastante para marcar os meus materiais de estudo, tá? Esse aqui eu gosto de utilizar para marcação de prazos, para marcar exceções, para marcar as regras e até para marcar artigos mais importantes, tá? Eu uso esse aqui mais para fazer alguma esquematização, como regras, prazos e exceções. E eu recomendo que tu crie aí na tua rotina um jogo de cores que tu pode utilizar para fazer essas marcações aí, principalmente de prazos, regras e exceções. Eu utilizo um outro tipo de post-it, deixa eu ver se eu tenho ele aqui por perto. Tenho aqui, ó, esse tipo aqui de post-it, tá? Eu uso esses aqui para marcar páginas. Por quê? Porque eu tenho marcadores de páginas normais aqui, mas eu gosto deles porque dá para escrever e eu coloco aqui nas páginas mais importantes. Professor, não dá para fazer naquele outro? Claro que dá, esse aqui só tem uma vantagem de ser um pouquinho maior. E a verdade é que ele descola um pouquinho rápido, ele tem uma durabilidade um pouco menor que aquele outro. E esse outro aqui ele é transparente, pelo menos essa marca aqui, ó, ele fica transparente quando você usa um só e aí não atrapalha a leitura depois do teu Vademecum. Esse aqui já tapa totalmente se você avançar muito no papel ali do Vademecum, ok? Então eu acredito muito que essas anotações e as marcações principalmente funcionam, tá? A galera que faz OAB
sei se você de repente está se preparando para a OAB, né? Na minha época da OAB, eu fiz a OAB lá em 2012. Fui aprovado lá no 9º exame de ordem. Nossa, faz tempo. E naquela época a gente fazia esqueminhas de clipes e também post-its, porque a gente pode usar post-its na OAB, né? Não sei bem como é que está funcionando agora, mas não pode escrever muita coisa, no máximo sinalizar a legislação. E a gente fazia esqueminhas com cores e clips, a gente clipava todas as leis, aquilo que tinha relação. Na época que eu fiz direito do trabalho, a gente colocava bem onde estavam as súmulas, onde estavam as OJs e casava com cores, era uma coisa bem louca que a gente fazia. Mas era um esquema que funcionava para a hora da prova e que você pode utilizar também para o seu estudo. Tá bom? E anotações. Anotações é muito importante. Uma das maneiras mais eficazes de você estudar também é fazendo anotações com as tuas próprias palavras, com o jeitinho que você escreve, do jeitinho como se tu estivesse explicando bem informalmente. Por quê? Porque o PDF já está escrito de maneira formal. Tu já tem a doutrina escrevendo de maneira formal juridiquês. Então agora o teu trabalho é entender aquele juridiquês, é entender a explicação do professor e te auto-explicar. Pode ser em voz alta e tal, mas eu recomendo que tu pegue essas anotações e faça ela da tua maneira, do teu modo. Porque o conteúdo mais formal, que cai na prova e que é utilizado ali no material oficial, tu já tens exatamente nele, né? Então fazer anotações com as tuas próprias palavras é bem interessante. Inclusive os vademecums agora, a maioria deles já vem com espaço para anotações, ok? E você também pode fazer marcações nisso aqui, ó, prazos. Marca sempre termos como sempre, como nunca, como todo, nenhum, somente, salvo. Esse aqui é muito importante, por quê? Porque vai colocar uma exceção para você, né? Você tem, por exemplo, o artigo 5º da Constituição, inciso 11, que fala lá da inviolabilidade do direito à propriedade, né? Você tem ali a liberdade da sua propriedade privada, ali da inviolabilidade domiciliar. E aí o que acontece? Lá tem, né? Ninguém pode violar a sua casa, ninguém pode entrar no seu domicílio sem o seu consentimento. Aí tem uma vírgula, e aí tem a palavrinha salvo, né? Salvo em caso de flagrante delito, desastre, prestar socorro durante o dia por determinação judicial. Essa palavra salvo se torna muito, mas muito importante nesse dispositivo, por exemplo. Ok? Você também pode cuidar as palavras deve e pode e alguns termos que forem apresentados no formato de lista, tá bom? Também interessante é que você anotar as dúvidas, o grau de relevância de acordo com os professores, as palavras-chave que vão auxiliar e que vão fazer com que você se lembre, aí entra a técnica da associação, e artigos relacionados. Por quê? Porque aí também tu vai associando. Os próprios vademecum, ele já tem embaixo do dispositivo, ele tem vide artigo tal, vide súmula tal, ou seja, ele está te mandando, além daquele artigo, ver outro. E aí tu já pode usar essa inteligência do artigo, por quê? Porque ele sabe que junto daquele artigo existe um outro artigo muito importante e que pode ser utilizado para complementar o teu estudo. Bacana? E aqui, ó, talvez essa dica aqui é fundamental. Cuida se os textos estão atualizados, né? Tem que cuidar isso aqui, turma. Eu sei que é caro comprar livro, eu sei que é caro. Esse vademecum, por exemplo, aqui hoje, ele é mais enfeite da prateleira do que outra coisa, porque ele já é de 2021 e mudou bastante coisa. Foi muita coisa atualizada. Se for pegar a versão hoje de 2024, está maior que essa e tem muito texto que foi modificado, que já sofreu alguma alteração ou algo que foi acrescentado. Então você tem que estudar por material atualizado. A lei seca, você tem que tomar esse cuidado. E aí, onde que você vê se o texto está atualizado? Bom, se for legislação federal, no site do Planalto. É o lugar mais seguro que você pode buscar a legislação, tá? Então, se for lei federal, você pode anotar aí e você vai buscar no site do Planalto. Você vai dar um Google aí, digitar Planalto, e aí lá tem a parte da legislação. Se você quiser ir mais direto ao ponto ainda, tu pode pegar no próprio Google e colocar Lei de Improbidade Administrativa Atualizada, Constituição, né? Só não vai fazer igual o Joãozinho, né, que fez aquele meme
Professor, eu não consegui a Constituição atualizada, só achei a de 88, né? É uma piada aqui para quem é do direito, não vai cair nessa, tá? Se a legislação for estadual, tu pode pegar aonde, professor? Aonde que eu posso pegar? Na Assembleia. Você pode pegar na Assembleia Legislativa do seu estado. Você pode buscar lá no Google, lá, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, por exemplo, e buscar lá a legislação. E se ela for municipal, você vai buscar no site da prefeitura do seu município ou da Câmara de Vereadores aí do seu município. Tudo bem? Como grifar corretamente a legislação? Como que você pode fazer para grifar a legislação corretamente? Aí eu vou usar aqui um artigo que eu peguei única e exclusivamente como exemplo aqui para você, tá? Deixa eu só travar minha câmera aqui, dar um tchauzinho e ela trava. Então aqui, o que você pode utilizar para marcar, né? O que eu recomendaria que você fizesse? Então nós temos aqui o artigo 37 da Constituição Federal, famoso artigo 37, que traz os princípios expressos da administração pública, o famoso LIMP, né? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Eu não estou aqui para falar dele, eu estou aqui só para te mostrar algumas coisas que tu pode fazer em artigos usando esse aqui como exemplo, tá? Eu não gosto de alunos que pegam as canetas escandalosas e saem marcando tudo. Vai marcando tudo. Não tem sentido aqui, por exemplo, tu marcar nesse artigo, fazer marcação aqui de administração pública, direta e indireta. Por quê? Porque esse tema aqui que tu está estudando é o tema princípios expressos da administração pública, e esses princípios, quando tu faz o estudo, tu já tem que saber que eles são aplicáveis a qualquer órgão, a qualquer entidade da administração pública. Então isso aqui é o que menos importa. O que vai importar aqui, ó? Nesse caso, você tem informações importantes dos chamados princípios expressos. Então é interessante aqui você fazer algum jogo de cores, por exemplo, né? Deixa eu pegar um marca-texto aqui. Primeiro, um amarelinho escandaloso. Eu marcaria aqui legalidade. Ok? Eu marcaria o primeiro princípio, marcaria legalidade. Dá para marcar todos da mesma cor? Dá, mas você pode deixar algo mais chamativo aí, ó. Eu vou trocar a cor da minha caneta aqui e vou marcar a impessoalidade aqui também. Vou marcar a impessoalidade. Aí eu vou trocar de cor aqui também. Vamos pegar aqui esse verde e eu vou colocar aqui a moralidade. Vou marcar aqui a moralidade. Aí se eu pegar uma outra cor, vamos pegar esse azul aqui, eu vou para a publicidade. Você já vai entender a lógica disso tudo aqui, certo? Vamos pegar uma última cor aqui, um roxo, um lilás, e marcarmos a eficiência. Ah, professor, não tenho tantas cores aqui nas minhas canetas, só tenho o amarelo e o laranja, no máximo amarelo, laranja e verde. Não importa. A ideia aqui é apenas te dar uma sugestão. Por que eu marquei um de cada cor? Para você fazer a sua cabeça entender, o seu cérebro entender que existem 5 marcações. Logo, são 5 princípios. Tudo que tu conseguir associar com outra coisa vai te ajudar na hora da memorização. Entende? Você pode marcar aqui tudo de amarelinho, não tem problema. Dependendo do teu nível de compreensão e da facilidade que tu tem aí de memorização, funciona. Agora, se tu precisa ler várias vezes, assim como eu, e precisa usar e abusar da técnica da associação de alguma maneira, como eu uso, vale a pena você tentar isso aqui. Então, tu marcou 5 cores, tá bem sinalizado, tem 5 cores. E isso já está associado que são 5 princípios. Entende? Então, é uma das formas que tu tem de marcar. Outra clássica aqui desse artigo, pode usar uma marcação abaixo dele e colocar o LIMP, porque isso aqui é clássico, tá? Quem é concurseiro já mesmo mais iniciante conhece. Esse aqui talvez seja o mnemônico mais famoso do planeta Terra, o LIMP, que traz as letras iniciais
dos princípios expressos da administração pública. Entende? Então isso aqui é apenas uma sugestão que tu pode utilizar para fazer as devidas marcações aí no teu vademecum, aí no teu material. Bacana? Então eu espero, turma, que esse vídeo tenha servido e por mais que ele tenha ficado mais básico, a ideia é que clareie um pouco, porque eu já cansei de ver aluno até intermediário pegar um vademecum, pegar um material e sair pintando tudo. Fica que nem aquele memezinho, né? Só grifei as partes mais importantes. Aí tá uma página inteira grifada. Não precisa fazer isso, não tem necessidade. Esse grifo aqui é para você utilizar de maneira estratégica, como eu acabei de te mostrar. Senão não faz sentido. É só perda de tempo, só vai perder tempo, só vai perder performance nos teus estudos e não vai servir de muita coisa. A ideia aqui é que tu consiga realmente ter um objetivo, ter um porquê marcar, saber por que marcar, porque isso aqui quando tu for fazer a tua revisão, e essas marcações elas só vão servir para revisão, elas não servem para o momento que tu está estudando, elas vão te sinalizar, opa, aqui tem coisa importante, e aqui eu marquei 5 cores, logo são 5 princípios, e você vai de alguma maneira refrescar a sua memória, vai conseguir lembrar. Entende? Essas marcações elas funcionam muito mais para um período de revisão do que para qualquer outra coisa. Tudo bem? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, por gentileza, deixa aqui nos comentários, tá? Como eu pedi no início do vídeo, se tem alguma aula específica que tu esteja precisando, alguma sugestão de conteúdo, uma sugestão de algum tema para a gente gravar, teu comentário vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bem avaliado aqui e assim que possível a gente vai providenciar aqui no canal, porque a ideia única desse canal existir, assim como o meu perfil no Instagram, @prof.ericsalmeirão, que também você pode me seguir, é uma só. É ajudar você, é tentar de alguma maneira facilitar esse caminho que já é tão duro, já é tão difícil, tentar de alguma maneira simplificar aqui com a nossa experiência há mais de 10 anos fazendo isso, tá? E se você gostou, se você quiser experimentar algumas aulas, se você quiser experimentar a minha didática e principalmente quiser conhecer o método LES, que é o meu método de legislação esquematizada e simplificada para concursos públicos, eu te convido, vem conhecer o grupo de estudos Elite. Eu vou deixar aqui, ó, abaixo na descrição, embaixo do título desse vídeo, eu vou deixar um link que se você clicar, você vai iniciar uma conversa comigo lá no WhatsApp, ou alguém do meu time vai te atender e aí eventualmente se eu tiver tempo, eles vão me transferir ali para eu poder conversar, entender a tua situação e te recomendar o grupo de estudos, te explicar como funciona. Tem tudo lá, tá muito bacana o grupo de estudos, ele é dividido na plataforma por módulos, tá? E nós temos algumas sessões que tem vários módulos dentro, na verdade. Então nós temos a primeira sessão, que é a sessão de preparação. Lá tu vai encontrar técnicas de estudo, vai encontrar técnicas de gestão de tempo, de foco, de disciplina, tem orientações para testes físicos, orientações de nutrição enquanto tu estuda, é muito bacana, tá muito completo. Depois a gente tem a sessão de preparação com conteúdos como constitucional, administrativo, penal, processo penal, legislação especial. Tem um módulo muito legal que é uma parceria que eu fiz com a professora Duda Nogueira, professora de língua portuguesa, autora de vários livros, inclusive pela editora Juspodium, fechou comigo uma parceria muito bacana. Tem um curso completo lá disponível de língua portuguesa com a Prof. Duda para você, com videoaulas mais PDFs, tá? Além de uma vasta biblioteca com muitos PDFs otimizados para o estudo, tem uma biblioteca lá para você usufruir com mais de 104 cursos em diversas áreas, profissionalizantes, idiomas, informática, preparatórios em diversas áreas, inclusive para o Enem. Então é um verdadeiro local de treinamento, que eu gosto de chamar, porque eu sou muito apaixonado pela época dos guerreiros gregos, romanos. Aí você pode ver até o símbolo do nosso grupo, é um elmo de um guerreiro, tá? De um elmo espartano ali. E eu gosto de dizer que o nosso grupo de estudos, a nossa plataforma, ela é o nosso Ludus, que é como chamavam os locais de treinamento dos gladiadores na Roma antiga. Então lá é o nosso campo de treinar, lá é o nosso campo que a gente pega pesado para que no dia da prova a coisa fique fácil. Então se você tiver interesse em conhecer,
dá um toquezinho aí na descrição, vem conhecer o meu projeto, vem conhecer a minha proposta, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir te ajudar. Tudo bem? Não te esquece de te inscrever aqui no canal, me segue lá no Instagram, sempre tem um conteúdo bacana aí para você e deixa aí teu feedback nos comentários para que a gente continue com esse projeto aqui. Tá bom? Então é isso. Valeu, até a próxima. Vamos juntos rumo ao sucesso. Valeu, tchau, tchau.